Show de bola. Gravando, então já começando a aula. Referente aqui, para quem não perdeu a aula da semana passada, deixa eu compartilhar aqui. Em resumo, o que a gente fez? Então sigam aí a tela. Em resumo, o que a gente viu na última aula? Nós vimos o seguinte caso. Começamos a ver a parte de energia. Então resolvemos o exercício lá sobre trabalho, sobre quantidade de movimento, no caso, impulso. E começamos a entrar no conceito de energia. O que é energia? Energia é a capacidade de realizar uma ação. Ou seja, quando eu vou, por exemplo, comer a janta, me alimentar, comer o lanche, algo do tipo, eu estou recebendo energia e isso me possibilita, por exemplo, correr, fazer uma atividade física, estudar, ler, eu tenho a capacidade de realizar essa ação. Não necessariamente eu vou realizar ela, mas isso me deixa hábil a fazer isso. Então, quando a gente analisa um sistema mecânico, basicamente a gente consegue resolver ele, modelos simples, nós conseguimos resolver ele através de uma análise cinética, que não está aqui, que é quando a gente faz aquela análise de velocidade, V igual a V0 mais AT, calcular aceleração, distância, velocidade, tempo. A gente consegue resolver o exercício dessa forma. Ou a gente pode fazer através de uma análise de força. Então, por exemplo, o carro está andando, tem um sinal vermelho. Então o carro vai começar a frear. Então o que vai ter? Vai ter uma força de atrito que vai estar freando esse carro. Então, através de uma análise de forças, eu consigo resolver essa questão. Em muitos casos, para questões complexas, às vezes um modelo não é suficiente. Eu preciso de mais de um para poder resolver a questão. Eu consigo resolver e analisar ele através do momento linear ou do torque também, E a outra análise que a gente vai ver é através da energia. Boa noite, Manuel. Então, através da energia a gente consegue identificar e analisar esse corpo. Então, um efeito interessante que a gente tem é que a energia ela se conserva. Ou seja, a energia inicial ela é igual à energia final. Existe um teorema dado por Lavoisier que ele diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é muito utilizado na química, quando a gente mostra reações químicas. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não consigo fazer essa energia desaparecer. Ela sempre vai se converter em outra coisa. Então, quando eu tenho um sistema conservativo, eu estou dizendo que a energia inicial é igual à energia final. Então deixa eu botar aqui. Eu estou escrevendo aqui no PowerPoint, mas só escrevendo exatamente o que eu falei. Então, o que acontece? Quando a gente lida com um sistema conservativo, a energia final é igual à energia final. Inicial é igual à energia final. Já quando eu tenho um sistema não conservativo, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que minha energia inicial vai ser igual à minha energia final mais essa perda de carga. O que é essa perda de carga? A perda de carga nada mais é do que o trabalho que a gente analisou, ou seja, a perda de carga ela é o trabalho. E o que é o trabalho? O trabalho é uma energia dissipada por uma força.
Ou seja, o que é uma energia dissipada? É uma energia perdida. Eu não consigo aproveitar. Então, quando a gente tem o caso, por exemplo, uma criança ela vai descer do escorrega. Então, ela tem uma energia potencial gravitacional associada à altura. Conforme ela desce do escorrega, ela vai atritar e ela vai diminuir a velocidade, né? Dependendo lá, ela vai chegar até, ela não vai ter velocidade para poder descer do escorrega. E aí significa o quê? Parte dessa energia foi transformada em perda de carga. Ou seja, o trabalho da minha força de atrito roubou essa energia inicial. E eu não consigo aproveitar essa energia. Ou seja, não tem como eu transformar e converter essa energia em algo que eu consiga utilizar. Por isso que eu chamo de energia dissipada. Né? Ela vai se dissipar, vai se converter em calor e por aí vai. Então, os tipos de energia que a gente viu são vários. Dentre eles, nós temos a mecânica, que está associada a movimento, situação, altura. Fotovoltaica, geração de energia solar. Eólica, do vento. Hidrelétrica, da velocidade da água. Química, uma reação química, né? Por exemplo, eu vou queimar a lenha. O fogo liberado é uma reação química. Nuclear é quando eu quebro o átomo. Então, a reação química eu estou reorganizando esse átomo, e a nuclear eu estou quebrando esse átomo. Térmica, energia gerada pela variação da temperatura, né? Estou queimando algum elemento, por exemplo. Então, uma energia química que está transformando uma energia térmica. Temos a energia sonora do som. Temos energia elétrica, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, que é gerada pela eletricidade, né? Gera eletricidade. E, se a gente quiser, a gente fica o dia inteiro só falando do tipo de energia. Então, nós iremos ficar com as energias mecânicas. Então, a energia mecânica ela é situada em três caras. A energia cinética, que a gente chama de EC, energia potencial gravitacional, EPG, e energia potencial elástica. Então, o que significa cada uma delas? Então, a energia mecânica é a soma de cada uma delas. Na energia cinética, a gente está lidando com a velocidade. Então, se eu tenho essa massa de 5 kg, né, de boliche, e eu aplico uma velocidade de 2 metros por segundo, qual é a energia cinética desse cara? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, 10 joules. Já se eu pegar essa mesma bolinha de tênis e atribuir a mesma velocidade, a energia vai ser menor. Né? Então, eu gasto menos energia para colocar essa bolinha a 2 metros por segundo. Diferente da bola de boliche, que tem uma massa maior, vai me consumir mais energia. A energia potencial gravitacional está associada à altura. Então, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, por exemplo, a energia no ponto A ela é maior do que a energia no ponto B. Por quê? Porque em A a altura é maior. E é maior do que a energia no ponto C. No ponto C eu não tenho energia potencial gravitacional. Eu posso ter velocidade, que é uma energia cinética, mas eu não tenho mais altura. E a energia potencial elástica é a energia associada à deformação da mola. Ou seja, eu vou pegar a minha mola e vou deformar ela, seja esticando ela ou comprimindo ela. Então aqui é o neutro da minha mola. Quando eu comprimo essa mola, ela vai se deformar uma distância x. E a energia potencial elástica é meu kx ao quadrado sobre 2. Quando eu estico essa mola, eu deformo uma constante x, que também vai ser dado pela mesma relação. Então eu posso dizer que a energia de antes é igual à energia de depois. Ou seja, minha energia mecânica inicial e final é igual, então toda essa soma antes é igual a essa soma depois. Então o que eu vou fazer no meu exercício? Eu vou analisar a situação em cada ponto e vou igualar as energias. Então, aqui no exercício que a gente fez, no ponto A, minha molinha está comprimida. Então, a única energia que eu tenho é a energia potencial elástica, ou seja, eu não tenho velocidade e não tenho altura. Quando ele se solta, ele não tem mais a mola colada nele. Então, ele não tem potencial elástica, ele tem a cinética e não tem a altura. Já no ponto C, ele só tem altura. Então, ele tem só a cinética.
Então, se eu pegar a energia no ponto A, ela é igual no ponto B e é igual no ponto C. Quem é energia no ponto A? Potência elástica. Quem é energia no ponto C? Cinética. E a potencial gravitacional. Então eu pego e substituo esses caras. Em resumo, é isso que a gente está vendo. Então vamos pegar e vamos resolver alguns exercícios da apostila. Então aqui está exatamente o que eu falei, né, sobre a perda de carga. Então, deixa eu ver aqui algum exercício. Eu ia puxar antes, mas eu puxo agora. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Então, estou escolhendo aqui algum exercício. Não tem então nada. Deixa eu ver. Energia. Tá, esse aqui eu acho que... Não, deixa eu ver outro. Senão esse aqui vai ficar complicado. Todos falam só de potência. Parece que não tem nada. Deixa eu ver aqui. Então vamos começar do básico. Depois a gente vai evoluindo para as questões mais complexas. Então vamos lá. Vou pegar essa aqui. Questão número 3. Ele fala o seguinte: uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade era de 72 km/h. Admitindo que a gravidade é 10, desprezando a força de resistência, determine a altura do objeto. Então havia falado lá que a gente consegue fazer por força-peso. Eu consigo fazer por análise por força, por análise cinemática e por energia. Então vamos resolver por energia, que por enquanto é o que está mais fresquinho na cabeça. Então vamos imaginar, eu tenho um prédio, né? Eu tenho o prédio aqui da criança, e ela vai abandonar o objeto e ele vai chegar com uma velocidade aqui embaixo de 72 km/h. Eu sei que a velocidade inicial é zero. Por que é zero? Porque ele abandona o objeto. Então minha velocidade inicial é zero. E eu sei que a gravidade é 10, então beleza. Então o que eu posso estimar? Então aqui eu vou chamar de meu ponto A. E eu posso chamar esse cara de meu ponto B. Então o que acontece? No meu ponto A, qual é a única energia que eu tenho? Repara que no meu ponto A eu não tenho velocidade, porque a cinética é zero. Eu tenho altura, né? Então eu tenho energia potencial gravitacional, mas eu não tenho mola. Então a única energia que eu tenho é potencial gravitacional. Já no meu ponto B, eu vou ter o seguinte: eu não tenho mais altura, porque ele já desceu esse comprimento, mas eu tenho velocidade. Não tenho potencial elástica, porque não tem mola. Então eu vou ter energia cinética, que é velocidade. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a energia em A, vou botar aqui entre parênteses, é igual à energia em B, ou seja, minha energia ela está se conservando. Por que eu sei que ela se conserva?
despreze as forças de resistência do ar. Senão, teria um aqui, ó, que seria uma perda de carga associada ao ar. Então, quem é energia no meu A? Potencial gravitacional, e a energia do B? Energia cinética. Como que eu vou analisar esses dois? Energia potencial gravitacional é M, é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Já a energia cinética, ela é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Opa. Então vamos lá. Minha velocidade ela não pode estar em km por hora, ela tem que estar sempre em metros por segundo. Para eu fazer isso, então eu tenho que dividir por 3,6. Então se eu pegar esse cara e dividir por 3,6, eu vou obter 20. Então 20 metros por segundo. Na minha equação eu tenho m de um lado e m do outro. Posso retirar então da minha equação. Então vamos lá. Eu quero calcular a minha altura. Então só para ficar mais bonitinho, como a minha gravidade está multiplicando, eu passo ela para o outro lado. Beleza, então vamos lá. Minha velocidade ela é 20, minha gravidade ela é 10. 20 ao quadrado, 400, dividido por 20, 20. Então eu sei que minha altura é 20 metros. Qual seria a outra forma de resolver esse exercício? Lá no início, quando a gente começou a estudar, no início do ano, nós aprendemos o que era cinemática. Ou seja, vamos ver se vocês lembram. Eu tenho a minha aceleração, que é a gravidade. Então eu tenho que a minha aceleração, ela é a gravidade, que ela vale 10 metros por segundo. Nesse caso, como eu estou aumentando a velocidade, ela é positiva. E aí, quando a gente analisava uma mudança de velocidade, isso estava atribuído a um movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, existiam 3 equações que a gente analisava. A do sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, que é para a gente achar tempo. Tempo, velocidade e aceleração. A gente não quer tempo, então a gente não usa. Equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, de novo, não temos o tempo. E segunda equação, equação de Torricelli, V igual a V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes nosso H, que é nosso ΔS. Eu vou botar aqui o ΔS. Então vamos lá. Como que eu vou resolver esse cara? Minha velocidade final é 20 ao quadrado. Velocidade inicial é 0, 2 vezes 10 vezes ΔS. Como eu quero ΔS, então eu vou passar todo mundo para o outro lado. Então 400 dividido por 20, né? 2 vezes 10, 20. Isso é igual a ΔS. Então repara que meu ΔS ele é igual a 20 metros. Ou seja, a gente chegou na mesma relação que o exercício anterior. Eu consegui achar exatamente esse cara. Então, uma outra forma de analisar. Se eu fosse, por exemplo, calcular com força, eu acho que eu não conseguiria achar muita coisa, porque eu teria o peso é igual a MA, né? Daí eu não consigo sair, né? Porque eu não sei M nem sei o P. E eu não consigo fazer mais nada, não consigo analisar mais nada. Então acho que o peso, a análise de força não seria mais indicada. Conservação de momento. Nesse caso a bolinha não está girando, não faz diferença se ela está girando ou não. E com relação à velocidade, eu só faço conservação de momento quando eu tenho uma mudança de velocidade. Ou seja, se ela tocasse o chão, ela fizesse algo do tipo, aí eu poderia analisar e fazer quantidade de momento. Então, nesse caso, eu só poderia resolver dessas duas formas. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Guilherme, Vanessa, Manu? Alguma pergunta sobre a questão?
Show de bola. Então, vamos partir para o próximo. Então a grande sacada é o que? Eu identificar quais são as forças que tem no meu sistema. Então aqui eu estou pegando outra questão. Essa eu acho que eu vou dividir em duas partes, porque ela ficou muito grande. Então vamos lá, vou ler a primeira parte para vocês. A figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques, conhecido como tirolesa, no qual uma pessoa desce de uma determinada altura segurando-se uma roldana com uma corda tensionada. Em determinado ponto do percurso, a pessoa se solta e cai na água. Então repara que ele está a uma altura de 5 metros. Então eu já sei que no meu ponto A existe uma energia potencial gravitacional associada à altura. Vamos para o outro. Considere uma pessoa de 50 kg que parte do repouso velocidade zero, no ponto A. Então eu já sei que a energia no ponto A ela é a energia potencial gravitacional, que é a massa, a gravidade vezes a altura. A gente sabe que a massa é 50, a gravidade é 10, a altura é 5. Então, de cara, eu já consigo saber aqui que a energia que eu vou ter em A é 250 joules. Então, vamos lá. E desça até o ponto B segurando na roldana. E que nessa trajetória tenha havido uma perda de 36% da energia mecânica do sistema. O que eu estou querendo dizer com isso? Minha energia ela não se conservou. Ou seja, minha energia no ponto B ela vai representar 1 menos 0,36% da energia de A. Ou seja, eu não perdi uma perda de 36%. Eu não perdi 36%. Então, se eu perdi 36%, quanto de energia me sobrou? 100 menos 36%. Isso me dá... Ih, rapaz, agora deu branco, hein? É isso aí, 2.500, Guilherme, tá certinho. Então, 1 menos 0,36, isso dá 0,64, ou seja, se eu perdi 36% da energia, me sobrou 64% de energia. Por isso que a energia de B é 0,64 vezes 2.500, ou seja, minha energia de B 0,64 vezes 2.500, 1.600. Ou seja, perdeu 36%, sobrou 64%, então minha energia de B é 1.600 joules. No ponto B ele se solta e atinge o ponto C na superfície da água, então ele vai cair aqui. Em seu movimento, o centro de massa da pessoa sofre um desnível vertical de 5 metros adotado na figura. Então significa que ele vai cair de uma altura de 5 metros, que a gente já calculou aqui. Desprezando a resistência do ar a massa da roldana, podemos afirmar que a pessoa atinge o ponto C com uma velocidade d. Então ele está querendo saber qual é a velocidade em C. Então repara que a energia em C ela é igual à energia em B, que é igual a 1.600 joules. Repara que de B para C não houve perda de energia. Só houve perda de energia de A para B. Tudo bem? Então de A para B, devido ao atrito, ele perdeu 36% da energia, mas no momento que ele solta não tem mais perda de energia. Então eu posso dizer que a energia de C é igual à energia de B, que representa 1.600. Então quem é essa energia? Qual é essa velocidade? Eu sei que minha energia de C ela representa 1.600 joules e a energia de C é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então vamos lá. Minha massa
ela representa 50. Então o 2 está dividindo, pode passar multiplicando. Então aqui vai passar por 2. Então aqui vai ficar 50 vezes v ao quadrado. 1.600 dividido por 2 vai dar 800. Então isso aqui dá 800. 50 está multiplicando, passa dividindo. (800) dividido por 50, isso dá 40. Peraí. Dá 16. Ah, sim, claro. Idiota. Como a velocidade ela está ao quadrado, é só fazer a raiz quadrada desse cara. Então, raiz quadrada de 16, 4. Então significa que ele vai atingir a velocidade 4 quando ele colidir ali com a água. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Guilherme, Vanessa, perguntas? Beleza. Então, vamos lá. Vou fazer com vocês duas questões. Show. Uma questãozinha mais cascuda e a outra mais simples. Vamos para a mais cascuda? Então ela fala o seguinte, deixa eu copiar aqui ela. Então vamos analisar o seguinte, isso aqui é uma revisão de tudo que a gente já viu, né? Demonstrando lá que quando a gente fez a análise, não só com energia a gente consegue resolver, às vezes a gente tem que fazer algumas combinações. No conjunto abaixo, os fios e as polias são ideais e o coeficiente de atrito cinético entre o bloco B é de 0,2. Num determinado instante, esse bloco passa pelo ponto X com velocidade de 0,5 metros. No instante que ele passa pelo ponto Y, a energia cinética do corpo A será D. Então vamos lá. Ele tem um bloco de 2 kg de um lado e um bloco de 2 kg do outro. Deixa eu ver. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre desse cara. Tá, entendi o que ele quer fazer. Então, ó, eu tenho uma força-peso aqui para baixo e eu vou ter uma força normal para cima. E eu vou ter um atrito que ele é contrário ao movimento, né? Isso a gente já aprendeu a calcular. Então, ele vai estar apontado para cá. Então, vamos lá. Vou botar aqui o meu peso. E aqui vai estar minha normal. E aqui está minha força de atrito. Então, no meu eixo X, vamos no meu eixo Y, que é mais fácil, do bloco B, eu vou ter o seguinte. Ele não vai se movimentar, né? Ele vai andar de um lado para o outro. Então, eu posso dizer que a soma das forças é igual a zero. Normal menos o peso é igual a zero. Ou seja, o normal é igual ao peso, que é igual a massa, vezes a gravidade. Então, esse cara vai ser 5 vezes 10, 50. Então, eu tenho o quê? Minha força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Coeficiente de atrito ele dá pra gente 0,2, normal 50. Então 0,2 vezes 50, 10.
ou seja, a força que o atrito exerce é 10 newtons. Então vamos lá. Num dado instante, o bloco passa pelo ponto X com velocidade 0,5 metros por segundo. No instante que ele passa pelo ponto Y, a energia cinética em A será D. Então o que a gente consegue observar aqui? Ele vai ser puxado de X para Y. Então, em X, a gente vai ter uma energia cinética, que ele vai passar com essa velocidade. Ele quer saber qual é a energia cinética do corpo A. Então, em X, ele vai ter uma energia cinética, porque ele não tem altura, que não vai fazer diferença a altura, porque ele não se movimenta para cima nem para baixo. Então, vamos lá. Como que eu vou calcular essa energia cinética? Minha energia cinética, ela vai ser dada pela massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então eu vou ter aqui massa é 5, velocidade 0,5 ao quadrado, isso dividido por 2. Então se eu for jogar na calculadora, 0,5 vezes 0,5 vezes 5 dividido por 2. 0,625. Então significa que esse cara no meu ponto A, no meu ponto X no caso, ele vai ter esse tipo de energia. Quando ele se desloca para B, o atrito vai estar contrário ao movimento. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a energia no meu ponto X é igual a minha energia no ponto Y mais essa perda de carga, energia perdida. E quem vai ser exatamente essa perda de carga? Essa perda de carga, ela é o trabalho da minha força-peso. A perda de carga está associada à energia dissipada. Da força de atrito, desculpa. E quem vai ser esse trabalho da minha força de atrito? Isso a gente consegue calcular aqui. Então, meu trabalho, ele é igual a FAT vezes a distância. Então, 10 vezes 0,25, porque aqui ele fala que é 0,25. Isso aqui vai dar 2,5 joules. Então eu vou ter que minha energia em X, ela vai ser 0,625 mais o meu trabalho, que é 2,5, mais a minha energia em Y. Então a gente consegue determinar aqui, passa para o outro lado. Então eu vou ter aqui 2,5 menos 0,625, 1,187. Então vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Provavelmente eu devo ter esquecido. Deixa eu ver aqui. Então deixa eu ver, eu fiz a análise. Eu tenho que fazer toda a análise do diagrama de corpo livre para poder identificar. Tá, mas a princípio eu não fiz porque ele não vai se mexer. Então eu não tenho tração. Tá, ele considera como normal. Tá. Ah, agora eu achei a diferença. A massa de A é 2, a massa de B é 5, a massa de C é 5,5. Por isso que eu estou achando estranho. De A e B, eles são iguais, mas não são. A massa de C é 5,5. Então vamos lá, só para corrigir rapidinho. Então eu fiz aqui a força de atrito, até aqui está ok. Beleza, eu tenho que calcular a aceleração desse cara. Então deixa eu calcular a aceleração dele. Então deixa eu só botar aqui.
Então, se eu for analisar no meu eixo X, né, no meu movimento do meu eixo X, quais são as forças que vão estar atuando? Para o meu bloco B, eu vou ter o seguinte caso. Eu vou ter, como esse cara ele tem uma massa maior, né, vou até tapar aqui, ele vai tender a puxar ele para baixo. Então aqui eu vou ter o peso desse cara para um lado e eu vou ter a tração para ele para cima. E aqui eu vou ter a mesma coisa também. Então, se eu fosse analisar meu sistema, eu teria o seguinte caso. Essa corda aqui, ó, seria uma tração 1 e ela vai até aqui embaixo. Então eu posso dizer que aqui vai ter um peso da minha força A e aqui, se ela for seguindo, ela vai ter um peso da minha força C. Como a massa de C é maior que a massa de A, então é a massa de C que está puxando. Então peso de C menos o peso de A. O atrito é contrário ao movimento, então força de atrito é igual a massa de A mais a massa. Bem que eu posso analisar um por um. Eu posso considerar só como... vou comparar como sistema todo. Massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Isso vezes a aceleração. Né? Então vamos lá. Peso de C, massa é 5,5. Então 5,5 vezes 10 menos 2 vezes 10 menos 10 aqui também, né? Isso é igual a massa de A 2, 5, 5,5. Então vou agilizar um cadinho aqui. 5,5 vezes 10, 55, menos 20, menos 10, sobrou 25. E aí eu vou ter 2 mais 5 mais 5,5, 12,5 vezes A. Então meu A, minha aceleração, é igual a esse cara. Então, deixa eu ver, peraí. — 2 metros por segundo quadrado. Beleza. Então eu sei o seguinte caso. Eu sei que ele passa pelo meu ponto X com 0,5 e eu quero saber qual vai ser a velocidade final que ele vai ter aqui quando ele chegar nesse cara. Né? Em resumo, é isso que eu estou analisando. E eu sei que a aceleração do meu sistema é de 2 metros por segundo. Então, o que eu posso fazer aqui de forma simples? Eu sei a minha velocidade inicial, eu calculo a minha velocidade final usando Torricelli, V igual a V0 mais 2 vezes A vezes delta S, calculo essa velocidade e aqui eu calculo a energia. No outro caso, eu não estava considerando que ele se mexia, então eu fazia ela seca, por isso que ela deu aqui um valor negativo. Então vamos lá, ele vai se mover, né? Só verificar aqui se eu não estou fazendo nenhuma besteira, não estou esquecendo de nada, é isso mesmo, não tem mistério. Então eu sei que a minha aceleração é 2 metros por segundo. Então vamos lá. Olhando a minha figura, eu consigo determinar. Então esse cara aqui não preciso. Eu sei que a minha velocidade inicial, que é a velocidade em x, né, no meu ponto x, ela vale 0,5. E eu sei que a distância, ela vale 0,25. Usando Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes a distância. Então, minha velocidade ao quadrado é igual a 0,5. 2 vezes 2 vezes 0,25. Então, 0,5
ao quadrado dá 0,25. Então v ao quadrado, 0,25. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0,25 dá 1. Então, minha velocidade é igual a raiz de 1,25. 1,25, raiz desse cara vai me dar 1, na verdade eu nem preciso da velocidade, né? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, 1,25. Por que eu não preciso? Porque eu sei que a energia cinética ela vai ser exatamente a massa vezes a velocidade ao quadrado, e ele pede energia cinética, então eu não preciso calcular a velocidade certinho. Então a energia cinética em Y ela é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então eu vou ter 5 vezes 1,25 ao quadrado, quer dizer, 1,25, né, porque a velocidade já está ao quadrado, dividido por 2. Então esse cara vai dar 5 vezes 1,25 divide por 2, eu vou ter 3,125. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Conseguiram entender pelo menos a lógica? Beleza. Então o chatinho era exatamente esse caso, né? Você tinha que calcular ali a velocidade, tinha que fazer uma análise de força. Então repara que aqui a gente resolveu tudo, ó. O que eu fiz para resolver esse exercício? Eu fiz uma análise de força, da análise de força eu fiz uma análise de cinemática para depois calcular a minha energia, né? Então eu fiz as 3 análises para poder chegar no mesmo parecer. Ele pede energia, deixa eu ver, o único detalhe, ele pede energia do corpo A, ó. A energia do corpo A, ela é 2. Então esse cara vai dar 1,25. Agora sim, né? Então ele quer energia cinética do corpo A. Então repara que em alguns casos, quando são mais complexos como esse, né, a gente pode acabar precisando de todas as análises, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, seguindo para uma questãozinha mais simples, a última para a gente poder fechar. Diga, Guilherme, alguma pergunta? Algum questionamento? Então vamos lá. Questão 170. Ele fala o seguinte: uma bola e um carrinho têm a mesma massa, mas a bola tem o dobro da velocidade. Comparando a velocidade cinemática do carrinho com a energia cinética, na energia cinética do carrinho com a energia cinética da bola, o que a gente conclui? Então esse aqui é bem tranquilinho. Então vamos lá. Então eu tenho a energia aqui cinética da bola, que eu vou chamar aqui, ele fala que tem a mesma massa, então eu vou chamar ambos de M. Só que a velocidade eu vou chamar de V1, né, porque ele fala que a velocidade de um é o dobro da outra. Já no caso aqui do meu carrinho, eu vou chamar a velocidade de V2, né, a massa é a mesma. Ele fala que a velocidade da bola é o dobro da velocidade do carrinho. Então a velocidade da bola, que é a V1, ela é 2 vezes, porque é o dobro, de V2.
Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha equação e vou substituir. Então, no lugar de V1, eu vou colocar V2. Então vai ficar m vezes V2 ao quadrado dividido por 2. Só que aí no caso vai aparecer um 2 aqui, né? Então, como ele está multiplicando todo mundo, né, aparece entre parênteses. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse parênteses. Então, esse 2 vai para fora e ele vai virar um 4. Então eu vou ter, na verdade, 4 vezes, posso tirar esse parênteses, então 4 vezes m vezes v2 ao quadrado sobre 2. Então, quem é m v2 ao quadrado sobre 2? A energia do carrinho. Então eu posso dizer que a energia da bola ela é 4 vezes a energia cinética do carrinho. Essa é a relação que eu cheguei. Então vamos lá. Comparando a energia cinética do carrinho com a energia cinética da bola, este é 4 vezes maior do que a carrinho. Ou seja, a energia cinética da bola é 4 vezes maior do que a do carrinho. Verdade, está certo, né? Bola é 4 vezes o carrinho. 60% maior não, 40% maior não, igual ao do carrinho não, metade não. Então a resposta é exatamente a letra A. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Conseguiram entender a análise que eu fiz aqui? Guilherme, Manu, Vanessa? Show de bola. Então, vai ficar aí para casa. Né, eu vou botar aí 2 questões relacionadas à energia. E a gente corrige aí isso na próxima aula. Então, eu vou botar a questão 174. E vai também para casa a questão 178. Tentem fazer as questões e a gente discute aí na próxima aula. Certo, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida?